Durante meses, os astrônomos nos garantiram três. Atlas não seria nada mais do que um sobrevoo espetacular, uma passagem inofensiva, visitante interestelar que iria deslizar, passar por Marte e desaparecer na escuridão. Mas o cosmos não é inofensivo sem razão. E James Webb nosso mais. Olho avançado no vazio acabou de dados fornecidos que mudam a narrativa, de cabeça para baixo. Os números mudaram. A trajetória mudou. E agora, pela primeira vez, os cientistas estão sussurrando a única coisa que ninguém queria. Para ouvir, três Atlas podem atingir Marte. Mas não se trata apenas de um cometa. É sobre manobras de precisão como um relógio, pulsos de gás e um objeto que se comporta menos parecido com uma rocha e mais parecido com um nave spatial. Quanto mais fundo você for, quanto mais dados, mais claros eles se tornam. Trace, Atlas não está derrapando, está dirigindo, ajustando, mirando e o planeta vermelho. Está diretamente em seu caminho. Seja o que for isso. O problema é que isso não foi feito com a nossa energia solar. Sistema, vamos começar. Quando 3 Atlas foi avistado pela primeira vez no dia 1º de julho, tudo parecia igual a qualquer outro. Intruso interestelar. Um veloz, borrão com um coma brilhante viajando a velocidades nunca antes registradas para um objeto em aproximação quase 87 km por segundo em direção ao Sol. Nessa velocidade ele cruza a distância entre a Terra e a Lua em menos de 80 minutos. Mas o que surpreendeu os cientistas não era a sua velocidade, era a sua comportamento. Os cometas normalmente diminuem a velocidade, fragmentar ou estabilizar à medida que se aproximam o sistema interno. Mas 3 Atlas oculares começou a acelerar sutilmente, mas consistentemente, e ainda mais perturbador. Sua trajetória começou a se estreitar. Ligeiramente, as correções de rumo tornaram-se evidentes e a coma do objeto seu halo circundante, de gás e poeira com o dobro do brilho. Em poucas semanas, a análise espectral revelou picos intensos de energia ultravioleta, emissão de CO2 em taxas nunca antes vistas. Antes em qualquer cometa, estava agindo menos, como um pedaço de rocha congelada à deriva e mais parecido com um míssil teleguiado. E isso é, quando os sensores de campo profundo da Webb capturaram algo que mudou tudo. Pulsos rítmicos provenientes da cauda, não jatos caóticos de luz solar derretendo. Gelo mais investidas e deliberadas em perfeita intervalos de 17 minutos. Um padrão, sinal uma manobra. Como a Webb Gemini Sul e o jato da NASA, o laboratório de propulsão continuou o monitoramento. O objeto, o número, começou a dizer uma história aterradora. O que antes era quase senhorita havia se tornado algo muito mais perigoso. Uma distância de impacto revisada de apenas 1,95 milhão de quilômetros de Marte a um fio de cabelo. Respiração em escala cósmica. E pior. Ainda assim, as simulações mostraram que mesmo 10 km por segundo de velocidade adicional, uma fração de o que já está sendo medido nesses pulsos de gás, poderiam ser suficientes para deslocá-lo, caminho para um impacto direto. Pense nisso. Isso. Apenas um toque, um sussurro de impulso, e Marte se torna o ponto zero. Este nível de controle é algo inédito na natureza. Corpos. É como se 3 Atlas estivessem usando sua própria desgaseificação como micropropulsores, ajustando sua abordagem como uma espaçonave faria. Ainda mais perturbador os impulsos estão perfeitamente alinhados com o plano orbital do planeta. Cientistas. Não se trata mais apenas de rastrear um objeto. Eles estão observando a mira e a janela, pois o impacto continua diminuindo. Entre 19 e 30 de setembro, qualquer pessoa solteira. Um acesso de raiva pode ser o fator decisivo, além dos limites. Não se trata mais apenas de teóricos amadores ou entusiastas de ficção científica soam o alarme. O astrofísico de Harvard Avilou e a equipe publicou um artigo propondo algo ousado. O Atlas III pode ser uma sonda projetada. Os dados comprovam isso. Para cima, o radar reflete em Marte. Orbitador de reconhecimento e Goldstone. As antenas retornaram ecos metálicos não. As assinaturas suaves e aquosas típicas, comidas. Fontes internas da NASA. Descreveu as reflexões do radar como diferente de tudo que já vimos, adicionar que os riachos verdes em forma de agulha vistos, em imagens amadoras de alta exposição. Trace, feixes brilhantes convergindo em direção a Marte, pulsando em sincronia com as saídas de exaustão, e a imagem torna-se inegável. Este objeto não está se comportando naturalmente. Luz sugere um cenário onde Trace, Atlas pode estar deliberadamente visando. Marte vai colidir ou, pior ainda, entregar resultados. Algo. Sondas sinais esporos. Seja o que for, não é coincidência. Marte está sendo abordado com cirurgia. A intenção e a humanidade são capturadas observando. Uma operação que mal compreendemos se desenrolar diante de nossos olhos. O que acontece se atingir o alvo? A resposta é quase incompreensível. Com uma massa estimado em 10 bilhões de toneladas e uma velocidade de 57 km por segundo em relação a Marte, um impacto
liberaria mais de 2 milhões megatons de energia. Isso é milhares de vezes a nuclear mais poderosa detonação na história da Terra. A cratera teria 60 km de largura e 5 km de profundidade e espalharia detritos por Marte, órbita algumas das quais poderiam ser ejetadas para o espaço interplanetário. E sim, isso mesmo. Significa que parte disso poderia eventualmente chegar à Terra, mas as consequências vão muito além. Mais do que apenas rocha e poeira, Marte é o lar. Há dezenas de recursos científicos, veículos exploradores, orbitadores, experimentos em busca de registros de vida e clima que abrangem décadas. Um impacto não destruiria apenas máquinas. Isso apagaria décadas de pesquisa, matrizes de comunicação cega e possivelmente desencadear eventos de contaminação. Estamos totalmente despreparados para isso. ESA, Roscosmos, CNSA e JAXA têm todos. Iniciou discussões sobre defesa planetária. Não contra uma frota alienígena, mas contra um único objeto se comportando apenas um pouco. Parece muito como um veículo. Durante anos, os cientistas têm especulado que Marte já abrigou vida e talvez ainda o abriga nas profundezas de sua ferrugem, superfície. Lagos subterrâneos dormentes, micróbios, ecossistemas antigos trancados sob o permafrost. É uma das principais razões pelas quais enviamos tantos rovers, orbitadores e módulos de pouso. Mas se 3 ataques do Atlas Solar, tudo isso, torna-se uma incógnita biológica. O calor extremo do impacto não seria apenas vaporizar a superfície. Ela racharia, abrir as camadas mais profundas da crosta marciana, revelando reservatórios que nunca alcançamos. E se o Atlas III tiver produtos orgânicos, moléculas ou pior biologia sintética, embutida em seus rastros externos, a fusão da evolução independente da Terra com a biologia marciana pode resultar em alterações genéticas, contaminação em escala planetária. Os biólogos chamam isso de panspermia ao contrário. Não há vida se espalhando de Marte para a Terra, mas com vida se instalando em Marte. Deliberadamente. Isso levanta uma questão aterradora. Pergunta, e se o objetivo nunca tivesse sido esse? Destruição. E se o objeto for um sistema de entrega e Marte é o incubadora? À medida que o Atlas de 3 olhos se aproximava de seu ponto mais próximo de Marte, a teia de James, o telescópio focou no objeto por uma varredura final ultraprofunda. O resultado foi classificado por 48 horas antes de uma porção foi divulgado ao público. Mas vazou de dentro do projeto Webb, conte muito. História mais sombria. Enfermeira e Marie. Os instrumentos detectaram vestígios de substâncias sintéticas, polímeros, moléculas que se assemelham, plásticos e nanopartículas de carbono produzidos na Terra, tubos misturados com gases naturais. Essas não são as estruturas que você procura, que se formam no vácuo ou durante cometa, aquecimento, são materiais projetados. Espectrógrafos da Webb também captaram anomalias isotópicas persistentes, notadamente em carbono e hidrogênio, não havendo correspondência conhecida. Objeto do sistema solar. Em resumo, Atlas 3000 contém coisas que não deveriam existir em espaço e tudo está indo direto para o espaço, em direção a um planeta que ainda pode ser vivo. Os dados da Webb foram compartilhados de forma privada, com as principais agências espaciais. Emergência. Foram convocados grupos de trabalho não porque poderíamos impedir, mas como está ficando sem tempo para descobrir o que. É mesmo. À medida que o pânico aumentava, a NASA fez uma declaração surpreendente. Movimento. Silêncio. Os comunicados de imprensa de sempre. Parou. Os dados de telemetria vêm de... Os testes Perseverance e Tianwen-1 apresentaram lacunas. Questões sobre possíveis cenários de impacto foram redirecionadas. Algo havia mudado. E então, em uma transmissão confidencial posteriormente vazada por um denunciante interno, surgiu a frase "protocolo de impacto iniciado". O que isso significa? Ninguém sabe ao certo, mas fontes internas afirmam que uma série de sinais criptografados foram enviados de estações terrestres para todos os equipamentos em funcionamento em Marte. Curioso considerando que não há nenhum método conhecido para desviar ou interceptar o Atlas III. A menos é claro que o propósito desses sinais não fosse proteger Marte, mas sim prepará-lo. Se o Atlas III for um sistema inteligente, mesmo que semi-autônomo, ele pode estar reagindo a assinaturas de energia, faróis orbitais ou pulsos codificados. E se a Terra acabou de ativar esses sistemas, podemos ter confirmado que estamos ouvindo. Pior ainda, podemos ter acabado de confirmar que estamos respondendo. E qualquer inteligência por trás desse objeto, se houver agora, sabe que estamos cientes. Uma equipe de criptógrafos do Instituto SETI fez algo que ninguém havia considerado. Eles pegaram a trajetória atual, o momento da maior aproximação à velocidade e os vetores gravitacionais dados conhecidos por todos os astrônomos da Terra e os traduziram para binário. Em seguida, aplicaram algoritmos de compressão padrão usados em mensagens no espaço profundo. O que emergiu foi mais do que apenas dados aleatórios, era estruturado repetitivo,
continha uma série de intervalos numéricos que correspondem a números atômicos: 6, 8, 14, 26 carbono, oxigênio, silício, ferro, os blocos de construção da vida e das máquinas. Mas intercalados estavam contagens regressivas de números primos e espaçamentos consistentes com protocolos de mensagens recursivas. Em resumo, toda a trajetória de voo de 3 Atlas pode ser um sinal em movimento, uma mensagem não transmitida por rádio, mas por meio de comportamento, tempo e presença. Isso significaria que não estamos simplesmente observando uma trajetória em direção a Marte. Estamos testemunhando um evento comunicativo. E a janela de impacto em si faz parte da mensagem. Se atingir Marte é uma frase, se errar é outra. E de qualquer forma, a resposta já está escrita nas estrelas. À medida que a trajetória de impacto projetada se estreitava, os cientistas planetários notaram uma coincidência arrepiante. A trajetória atualizada da sonda 3I Atlas cruzava um corredor estreito que passa diretamente acima de Elysium Planitia, uma região geologicamente jovem de Marte, conhecida por suas características superficiais incomumente simétricas. Imagens de satélite revelaram cristas concêntricas, fluxos em espiral e formações que imitam de forma assustadora os padrões de Fibonacci. Essas características não eram novas, mas o que chamou a atenção de todos foi o fato de o vetor exato da descida da 3I Atlas estar alinhado com a depressão central. Uma bacia perfeitamente circular com menos de 3,5 km de diâmetro, sem origem de impacto conhecida, sem resíduos vulcânicos, mas perfeitamente centrada dentro desta bacia, havia um depósito de silicatos cristalinos com propriedades refrativas não encontradas em nenhum outro lugar em Marte. Quando atingidos pela radiação solar, eles emitem breves pulsos de luz infravermelha em intervalos regulares. A maioria descartou isso como uma curiosidade geológica, mas agora os cientistas estão se perguntando se essa bacia era uma formação aleatória ou um farol, um ponto de encontro. E em caso afirmativo, quem definiu as coordenadas? Assim que o telescópio James Webb retomou o rastreamento do 3 Atlas a partir de seu ponto de observação alternativo, uma anomalia inesperada foi detectada. Atrás do corpo principal do objeto, não fisicamente conectado a ele, mas estendendo-se a uma distância constante de 0,07 unidades astronômicas, havia uma sombra secundária. Não era um campo de detritos. Não era gás. Era algo mais escuro. O radar não conseguiu detectá-la. O infravermelho não conseguiu aquecê-la. Mas a análise fotônica mostrou uma queda acentuada na luz que se movia em perfeita sincronia com o Atlas de 3 olhos, como se estivesse presa por alguma força invisível. Essa sombra mantinha uma distância exata e inalterada pela gravidade ou aceleração, e quando visualizada em coordenadas polares formava um traçado orbital perfeito. Algo estava seguindo o Atlas de 3 olhos, não escoltando, não ferindo, mas espelhando. As especulações explodiram. Seria um objeto secundário, um drone, um eco gravitacional ou algo completamente diferente, um campo, uma memória, um protocolo. Pela primeira vez, os pesquisadores começaram a considerar a ideia de que 3 Atlas podem não ser os principais responsáveis por esse evento cósmico, mas simplesmente os portadores de algo mais elusivo. Com todas as atenções voltadas para a data de impacto projetada, um padrão ainda mais perturbador emergiu. Quando os cientistas traçaram toda a trajetória do Atlas de 3 olhos e suas maiores aproximações ao Sol, à Terra e a Marte, descobriram que cada alinhamento coincidia com datas de ressonância astronômica, harmônicos orbitais essenciais estudados há muito tempo por civilizações antigas. 23 de setembro, 5 de outubro e 11 de novembro. Essas datas coincidem não apenas com equinócios e trânsitos sazonais, mas também com raras sincronizações gravitacionais que ocorrem em ciclos de 54 anos. De fato, a última vez que os 3 planetas interiores estiveram em posições orbitais semelhantes durante a passagem de um cometa foi no evento de Tunguska em 1908. Essa sincronicidade causou grande impacto na comunidade científica. Como um objeto interestelar aleatório poderia chegar em momentos astronomicamente tão significativos, a menos que não fosse aleatório? A menos que estivesse se autorregulando como se seguisse um relógio não construído por mãos humanas. Isso não era uma coincidência celestial, era um padrão. E padrões no espaço são sempre a marca de um projeto. Uma revelação final levou a conversa para um domínio antes considerado tabu na ciência convencional. Consciência em movimento. Uma equipe de neurociência de Princeton estudando padrões de sincronização neural em estados meditativos profundos percebeu algo extraordinário.
Quando os participantes foram expostos às frequências de pulsação emitidas pela curva de luz de 3 atlas oculares, particularmente aos intervalos de 17 minutos de emissão de gases, a atividade de suas ondas cerebrais sincronizou não apenas em um único participante, mas em vários indivíduos em salas diferentes, isolados e inconscientes. Isso não é apenas ressonância, é sincronização neurológica, como se o sinal não fosse apenas mecânico, mas também cognitivo. E se ele pode nos afetar a milhões de quilômetros de distância, o que isso revela sobre sua origem? Será possível que 3 atlas não seja uma rocha nem uma espaçonave, mas um pensamento se movendo pelo universo como uma semente de consciência? Uma mensagem que você não lê, mas sente. Algo que se ativa ao ser ouvido. Algo que se torna parte de você no momento em que você o compreende. Se isso for verdade, então o impacto em Marte, seja físico ou não, pode ser apenas um sintoma. O verdadeiro evento pode já estar acontecendo dentro de nós. À medida que os temores em torno do potencial impacto aumentavam, um discreto grupo de arqueoastrônomos começou a cruzar as trajetórias de 3 atlas oculares com mapas celestes antigos, registros não apenas de observatórios ocidentais, mas também de pergaminhos cosmológicos babilônicos, maias e tibetanos. O que eles descobriram desafiou a crença. Um padrão conhecido como a serpente flamejante apareceu em diversas culturas, descrevendo um corpo celeste que desce das profundezas escuras, descreve uma curvatura incomum perto do Sol e se dirige para Marte, o deus vermelho. O padrão se repetia em esculturas em pedra e até mesmo em gravuras rupestres, cada uma representando o mesmo caminho sinuoso. Mas um conjunto se destacava, uma pedra de calendário pré-inca de Tiahuanaco, mostrando 4 linhas irradiando de Marte após a descida do cometa. Quando processadas por meio de fotogrametria, as linhas coincidiram com o padrão de dispersão de detritos projetado por Webb para o caso de um impacto com Marte. O que isso significa? Que de alguma forma alguém previu isso não neste século, mas milhares de anos atrás. Sugere que o Atlas de 3 olhos não está simplesmente passando pela história. Pode ser a história se repetindo. E Marte pode não ser o alvo, pode ser o gatilho. Então algo totalmente inesperado aconteceu. O ExoMars Trace Gas Orbiter, silencioso por dias devido à conservação de energia, detectou um pico de isótopos de xenônio na alta atmosfera marciana. A princípio, os cientistas presumiram que se tratava de radiação solar. Mas a composição estava completamente errada. Não estava sendo adicionado de cima, estava subindo de baixo, mais especificamente de fissuras profundas perto de Cerberus Fossae, uma das regiões geologicamente mais instáveis de Marte. A atividade sísmica aumentou drasticamente. As leituras de temperatura subiram 3 graus Kelvin nas camadas subsuperficiais. E numa reviravolta que deixou a comunidade científica em silêncio atônito, as leituras do magnetômetro detectaram um pulso magnético fraco, porém estruturado, que se repetia a cada 17 minutos, o mesmo intervalo de 3 emissões de gás do Ia Atlas. A questão não era mais se o objeto iria impactar, mas sim se Marte já estava se preparando para isso, como se o planeta não estivesse sendo ameaçado, mas sim ativado. Algo dentro da crosta adormecido por milênios começara a despertar. A cada hora que passava, a ideia de impacto deixava de ser um evento físico e se tornava mais temporal. A equipe da Webb percebeu que as flutuações de luz do Atlas de 3 olhos não eram mais consistentes com a distorção dos comentários. Em vez disso, eles seguiram uma sequência de temporização recursiva em camadas. 7 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa, 13 pulsos e assim por diante. Esses números não eram aleatórios. Quando enxertados, eles criaram uma espiral baseada na sequência de Fibonacci, frequentemente associada ao crescimento orgânico, à codificação da memória e até mesmo ao enrolamento do DNA humano. Matemáticos e criptógrafos uniram forças para decifrá-la e chegaram a uma hipótese perturbadora. 3 Atlas está transmitindo tempo, mas não em segundos ou horas, e sim em ciclos épicos. O objeto não está apenas chegando, ele está se sincronizando. A contagem regressiva, ao que parece, não é para o momento do impacto, é para a ressonância, uma convergência de energia, órbita e consciência. E se essa contagem regressiva terminar, pode não trazer uma explosão, mas uma mudança. Uma mudança na percepção ou talvez até mesmo na própria estrutura da realidade como a conhecemos. Nas 72 horas finais que antecederam o impacto previsto, um sinal foi detectado de baixa frequência, infrassônico inaudível para o ouvido humano, mas inconfundível em sua forma de onda. Não vinha do espaço. Nem sequer estava a ricochetear em Marte. Estava a originar-se debaixo do Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar.
Esta área, considerada geologicamente inativa por muito tempo, emitiu repentinamente uma frequência harmônica estruturada captada independentemente por orbitadores da ESA, NSA e NASA. O sinal não correspondia a nenhum fenômeno natural conhecido, mas quando isolado e visualizado como um espectrograma, formou uma espiral, um reflexo da mesma forma de onda emitida pelo telescópio espacial 3i Atlas, durante sua maior aproximação ao Sol. A comunidade científica silenciou. O que significa quando um planeta responde a um objeto antes mesmo de ele chegar? O Monte Olimpo está apenas ecoando ou está se comunicando? Será que Marte estava esperando por este exato momento? E mais importante ainda, se este for o despertar de Marte, o que acontecerá quando ele finalmente abrir os olhos? À medida que as horas finais se esvaíam, uma descoberta curiosa emergiu de um conjunto de dados esquecido, uma antiga varredura térmica da sonda Mars Odyssey, feita há quase 2 décadas. Ela mostrava uma fraca assinatura de calor sob a superfície de Utopia Planitia, descartada na época como ruído de reflexão solar. Mas quando a mesma região foi reanalisada seguindo a abordagem do Atlas de 3 olhos, o padrão de calor não só havia retornado como também crescido, e agora correspondia à forma de um antigo glifo esculpido nas paredes de pedra dos fósseis D e M. O glifo quase invisível a olho nu representava uma espiral descendente colidindo com um círculo, e o que pareciam ser 2 esferas planetárias alinhadas no momento do contato. As implicações eram impressionantes. Marte pode guardar uma memória não apenas geológica, mas de um passado celestial codificado. E se Marte não for apenas um planeta, e se for um dispositivo de gravação e o Atlas for a chave de reprodução? Então algo impossível aconteceu. Imagens de alta resolução da sonda Mars Express da ESA capturaram movimento nos campos de poeira ao sul de Noctis Labyrinthos. Não era vento nem atividade de rover algo se elevando, um padrão se formando na areia, 2 ovais concêntricos perfeitos se expandindo para fora como se esculpidos de baixo para cima. Ao longo de 4 horas, as formas se estenderam e se deslocaram até formarem uma imagem inconfundível. Um olho inclinado exatamente a 23,5 graus, a inclinação axial da Terra. O simbolismo era avassalador. Um olho nos observando ou um espelho nos mostrando a nós mesmos. Os cientistas buscaram freneticamente respostas, mas nenhuma surgiu. Marte acabara de piscar. Não metaforicamente, não poeticamente, fisicamente, deliberadamente. Algo abaixo da superfície não só estava ciente, como estava ciente de nós, da nossa geometria, da nossa orientação, e o mais perturbador do nosso sinal, como se todo esse evento tivesse sido previsto, talvez até mesmo solicitado muito antes de nossa espécie sequer existir. Em uma das últimas leituras antes do apagão do sinal, o telescópio espacial James Webb realizou uma análise espectral do rastro molecular deixado por 3 satélites Atlas. Entre os compostos orgânicos voláteis e as cadeias de carbono, havia algo que causou grande repercussão em todos os laboratórios de astrobiologia da Terra, uma sequência repetitiva de componentes nucleares assustadoramente semelhante ao RNA. Não exatamente igual, não originária da Terra, mas inegavelmente estruturada para replicação. Uma forma alienígena de informação pré-biótica incorporada no vapor que flutuava pelo espaço. E à medida que os cientistas começaram a mapeá-la, uma possibilidade aterradora surgiu. Não era apenas biológica, era responsiva. Partes do filamento reproduziam chaves de criptografia criadas por humanos. Outras se assemelhavam a intervalos musicais conhecidos como se a própria molécula tivesse sido projetada para interagir com a inteligência para responder à interpretação. Não se tratava de poeira passiva de comentários. Era um código vivo projetado não para sobreviver no espaço, mas para se transmitir através dele. Vida não como células, mas como linguagem. À medida que o telescópio 3i Atlas entrava em seu arco de trajetória final, a rede global de astronomia mapeou um último alinhamento. Marte, a Terra e o Sol formariam brevemente uma linha reta perfeita com o 3i Atlas, posicionado para interceptar o eixo no momento preciso do trânsito solar. Mas isso não foi apenas uma coincidência orbital. A projeção coincidiu com antigos alinhamentos megalíticos encontrados na Terra, Stonehenge, Nabtapla, Teayoti e Wakan, todos apontando para a mesma tríade de ângulos celestes. Durante milênios, os humanos construíram monumentos sem saber em preparação para essa mesma configuração. E agora o alinhamento estava prestes a se repetir não como mito, mas como mecanismo. Marte, a testemunha vermelha.
Terra, a observadora desperta. O Sol, a fonte eterna. E o Atlas dos Três Olhos. Não um objeto, não uma rocha, mas uma pedra angular que se encaixa na fechadura da memória planetária. A posição final não se trata de destruição, trata-se de completude. E quando se alinhar algo mudará. Não lá fora, mas aqui dentro. Olhamos para o céu e pensamos ter visto um cometa, uma rocha errante, um fragmento perdido de algum canto esquecido da galáxia. Chamamos isso de Atlas de Três Olhos. Acompanhamos seus números, mapeamos sua trajetória, nos convencemos de que era aleatório. Mas o que o telescópio James Webb revelou não foi aleatoriedade, foi ritual. Esse objeto não apenas chegou, ele realizou algo, ele se alinhou, ele respondeu. E à medida que cruzava o sistema solar, cada planeta por onde passava começou a sussurrar de volta, sinais, pulsos, alinhamentos, códigos. Marte não apenas reagiu, ele se lembrou. Como se este não fosse seu primeiro encontro, como se este momento estivesse escrito nos ossos do planeta, na poeira das crateras, no próprio pulso da gravidade. E agora, com uma manobra final, 3 satélites Atlas se posicionaram não para destruir, mas para completar algo, um padrão, uma contagem regressiva, uma convergência. Marte pode ser o palco, mas nós da Terra somos a plateia, e nunca fomos destinados a ser observadores passivos. Sempre fizemos parte do projeto. Cada telescópio que construímos, cada sinal que enviamos, cada teoria que ridicularizamos, tudo foi ouvido. O impacto final pode não ser físico. Pode não deixar uma cratera, mas já começou a remodelar o que pensávamos saber sobre Marte, sobre a vida, sobre nós mesmos. Porque no fim das contas os 3 Atlas não vieram de Marte. Eles vieram para chamar nossa atenção. E agora que a chamaram, precisamos perguntar o que acontece a seguir. Inscreva-se porque esta história está longe de terminar. Ative as notificações porque o que vem a seguir não será televisionado. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda pensa que estamos sozinhos. E conte-nos nos comentários. Você acha que a chegada de 3 Atlas foi um acidente ou um convite? Porque talvez, só talvez, Marte não esteja prestes a ser impactado. Talvez sejamos nós que estejamos sendo atingidos pela verdade.